Boa tarde, em cima da linha 10 de outubro, o programa do Desporto do Concelho de Santo Tirso, em destaque naturalmente a resenha desportiva do passado fim de semana, a projeção do próximo e a entrevista. Hoje em estúdio, Norberto Monteiro, coordenador do AST, da Associação Santo Tirso Futsal, para nos falar um bocadinho então da associação. Vamos começar esta resenha desportiva com o Campeonato de Portugal. Jogou-se no passado fim de semana mais uma jornada, foi a jornada número 6. O Tirsense não foi além de uma igualdade a 2 bolas em casa frente à Camacha, a anterior líder da classificação. O São Martinho somou o primeiro ponto no campeonato após 6 jornadas, recebeu e empatou a 0 com a formação de Quimberto, o Brito Sport Clube. Nos outros resultados, empate a 2 também em Viana do Castelo entre Vianense e Machico, Chaves B 1, Vila Verdense 0, Mirandela 3, Bragança 0, Limianos 2, Xeluricense 1. O jogo Monção-Ribeira Brava foi adiado para a data a designar, uma vez que a formação insular não conseguiu voo para viajar para o continente. Na classificação lidera o Chaves B, agora isolado com 13 pontos, seguido o Limianos com 12, Camacha terceiro com 11, o Tirsense é nono classificado, tem 7 pontos, São Martinho, lanterna vermelha com 1 ponto conquistado. Paulo Sampaio, boa tarde. Boa tarde. Podemos começar pelo jogo de São Martinho, primeiro ponto da formação campense, 0-0 frente ao Brito, mas como falávamos à vinda para cá, para os estúdios, o São Martinho não sofreu golos e nos últimos jogos, até os últimos 2 jogos, sofreu golos já nos últimos 10 minutos da partida, em Viana do Castelo e também na derrota em Bragança. Sim, tem sido aos poucos esta evolução da equipa São Martinho, com alguma paciência por parte das pessoas. Posso dizer que fez a pré-época agora? Sim, e fez a pré-época a competir. E isso tem um lado negativo. Mas é importante para o São Martinho, e foi importante para o São Martinho este empate. Já vinha a sofrer poucos golos com candidatos a ficar nos 2 primeiros, contra candidatos a ficar, no caso de Limianos e em Bragança. Em Bragança não é fácil. E agora em casa, contra uma boa equipa, que está a fazer um bom campeonato, o Brito, conseguiu não sofrer golos. É muito importante. Este momento do jogo já está a ser mais ou menos controlado por parte da equipa São Martinho. Agora temos que partir para o seguinte, que é o momento ofensivo, começar a fazer golos para que a equipa possa conquistar os 3 pontos. Neste momento parece-me que veio dar mais tranquilidade a este ponto, mais confiança à equipa. Vamos parar agora o campeonato e para uma equipa que não tinha ponto nenhum, conquistar o seu primeiro ponto, vão ser 2 semanas em que o trabalho vai ser alicerçado em confiança e em determinação para que as coisas continuem assim. Por isso acredito que o São Martinho pode, nos próximos jogos, ter a primeira vitória. Obviamente é difícil, a qualidade da equipa não é a melhor, atendendo que estava preparada para um campeonato distrital, como já falámos aqui, mas as pessoas lentamente estão a traçar o seu caminho e neste momento a equipa conseguiu um excelente resultado, é só 1 ponto, mas eu acredito que as equipas comecem assim, da derrota, passem para o empate e depois cheguem à vitória. Não acredito muito nas derrotas para depois, de um momento para o outro, passarem para as vitórias. Tudo tem o seu caminho e a equipa São Martinho acho que está a passar esse caminho com a equipa a melhorar nos momentos do jogo. O Tirsense recebeu e empatou frente à formação da Camacha a 2 bolas. Assim, o resultado acaba por... Obviamente a vitória seria melhor, mas não perder contra uma equipa que estava em primeiro lugar não é mau. Tinha aquele fator que era o jogar em casa e o Tirsense que foi sempre uma equipa forte em casa. No presente não está a conseguir ter vitórias em casa e isso pode criar algum desânimo por parte dos seus adeptos, alguma desconfiança por parte dos seus jogadores. Agora, a equipa ainda está, como se costuma dizer, e agora está muito na moda, ainda está viva, não é? Porque está próxima dos 2 primeiros lugares. É esse o grande objetivo e assistimos à conferência de imprensa que o Tirsense teve relativamente ao trabalho da equipa de arbitragem. As pessoas assumiram isso, que o objetivo é ficar nos 2 primeiros lugares. A equipa tem evoluído, mas ainda não chega para ganhar os jogos. Se formos só para aquilo que é o plano mais
ou a dimensão mais técnica, tática e física, a equipa tem que melhorar, porque cria situações, mas não as consegue marcar. Neste caso, neste jogo até nem foi tanto exemplo disso, porque até marcou 2 golos, mas os outros não conseguia. Só tem uma vitória, que é com o São Martinho, na altura em que o São Martinho só tinha derrotas. Agora depois podemos ir para o outro patamar, que é aquilo que tem sido, e os pessoas do clube têm-se queixado das arbitragens. Nos últimos 3 jogos têm sido nefastas para o Tirsense. É um assunto que eu pessoalmente não gosto de falar porque não domino, e cada vez mais é complicado falarmos de arbitragens, porque sabemos que os critérios mudam consoante o árbitro, consoante os olhos de quem está a ver. Neste caso aqui nem VAR há, mas vemos noutros campeonatos em que existe VAR e parece que também não vem, por isso é um assunto que não tem grande domínio. Relativamente àquilo que é o jogo, acredito que o Tirsense ainda está vivo, que pode melhorar, que tem que melhorar, mas tem que mudar rapidamente o seu chip, porque está a passar aquela fase em que tudo acontece. Se falha na defesa, sofre golo. Se a finalizar a bola bate na relva e trai o avançado, já não dá para fazer golo. Portanto, está a passar uma fase que tudo acontece. Acredito que as coisas, com estas 2 semanas que tenho para trabalhar, que as coisas podem melhorar para os lados de São Tirso. Agora, dizer que as outras equipas estão a fazer pontos. Os Chaves, em termos de resultados, não está tão... E esta vitória foi só 1-0 pelo Vilaverdense, contra o Vilaverdense. Mas o que é facto é que já tem 13 pontos e começa já a amelhar alguns pontos. O Limianos, que não começou assim tão bem, já está em segundo. Tem um jogo em atraso. Vai ser disputado no próximo domingo. Que pode passar para primeiro, por isso... Para já, o Tirsense ainda está a poucos pontos, mas tem que arrepiar caminho e tem que ganhar o próximo jogo para poder lutar pelos 2 primeiros lugares. O próximo jogo, que é só a 26 de outubro, no último domingo, então, deste mês de outubro, em Vila Verde, frente ao Vilaverdense. O São Martinho joga no mesmo dia em Machico, na Madeira, frente à formação do Machico. Bragança, Brito, Camacha, Vianense, Mirandela, Monção, Celuricense, Chaves B, Ribeira Brava, Limianos são as outras partidas. Entretanto, no próximo domingo, dia 12... não há competição, devido à paragem para compromissos da seleção. Há 2 jogos em atraso para acerto de calendário. Machico, Limianos, às 11 da manhã. E às 3 da tarde, Ribeira Brava, Vila Verdense. Na Hyundai Liga Pro, o São Martinho perdeu frente ao Foz por 2-1 na jornada 5 da competição. Jornada que teve os seguintes resultados: Lousada 2, Sousense 3, Irmesim 0, Lixa 0, Pedras Lubras 1, Maia 2, Coimbrões 0, Aliados 0, Gondomar 3, Vila Caís 0, Gandra 1, Rio Tinto 1, a 20 0, Nogueirense 2, e o jogo Boa Vista Sade Canidelo foi adiado para o dia 10 do próximo mês de dezembro. Lidera o Sousense, 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos, seguido do Nogueirense com 12. O Futebol Clube Vilarinho é 12º classificado com 5 pontos conquistados. Paulo, este resultado não estava nas contas da equipa de Nelson Costa, não é? Sim, atendendo ao passado recente da equipa, em que era uma equipa que estava e que vinha a fazer pontos. Esta derrota em casa veio condicionar um bocadinho aquilo que tem sido a sua recuperação, depois também de uma pré-época mais complicada que dos anos anteriores, em que teve jogadores novos, como já referimos aqui várias vezes, e o seu treinador também. Só que este campeonato é mesmo assim, é um campeonato muito competitivo, muito boas equipas. O Sousense, para já, tem 5 jogos, 5 vitórias, é a única equipa que conseguiu ganhar os jogos todos, em 5 jornadas. Todas as outras já perderam pontos, para percebermos aquilo que é equilibrado este campeonato. Por isso, cada ponto ganho é excelente, e o Vilarinho, quando não puder ganhar, que consiga pelo menos empatar, porque empatando soma e consegue sair da parte de baixo da tabela classificativa. Assim, tendo 2 derrotas, por exemplo, seguidas, acaba logo por ficar de parte de baixo da tabela classificativa. Tendo pontos, consegue ir até meio, porque o objetivo também é manter. Não vai ser fácil, mas acredito que o objetivo da equipa do Vilarinho possa se concretizar, que é a manutenção. Falta muito campeonato, a equipa de certeza que vai melhorar. Depois também
Na altura, ali em dezembro, de janeiro, há sempre uns ajustezinhos, por isso acredito que o Vilarinho tem tudo para fazer um campeonato tranquilo. Muito bem, no próximo domingo há futebol, Paulo, embora seja domingo de eleições, a Associação do Porto mantém a jornada para o próximo domingo. No nosso tempo não era nada disto. Não, mesmo até em termos de formação também não havia jogos, era um domingo, tudo passava-se para sábado ou era adiada, não havia atividades esportivas. Há alguns anos para cá as coisas mudaram. Alegadamente que não há árbitros que cheguem para jogar todos os jogos. Sim, pois certo, também em termos, se formos até para a formação, até é pior, porque os clubes também não têm campos. Ou jogava a equipa sénior, ou a formação num dia só. Hoje, com sábado e domingo, muitas das vezes não é fácil haver jogos, por isso acredito que as coisas se façam de forma natural, porque pode ser o jogo de manhã, por exemplo, se for da formação. Quem quiser ir votar vai à tarde. Se for da equipa sénior, vão votar de manhã. Por isso, há tempo para as duas coisas. Agora, há 15, 20 anos atrás, as coisas não eram assim. O Vilarinho joga em Lordelo, frente ao Aliados, às 3h30 da tarde do próximo domingo. Vila Caís, Pedras Rubras, Maia, Lousada, Foz, Gondomar, Sousense, Gandra, Rio Tinto, Boa Vista, Lixa, Coimbrões, Canidelo, Avintes e ainda o Nogueirense, Irmesinde. Na divisão de elite, grande vitória do Roriz em São Lourenço do Douro, num campo tradicionalmente difícil. A formação de Santo Tirso venceu por 3-2, deu um pulinho na tabela classificativa nos outros resultados da jornada 5. Leverense 1, Dragões Sandinenses 2, Valonguense 2, Chitânia de Sanfins 1, Rio de Moinhos 3, Nuno Álvares 0, Águias de Eriz 1, Gen 0, Várzea 3, Sobrado 1, Baião 2, Lagares também 2 e Termas São Vicente 1, Friamunde 1. Na classificação lidera o Águias de Eriz com 13 pontos, igual número de pontos para o Baião. O Roriz agora é sétimo classificado com 7 pontos. Paulo Sampaio, uma boa vitória num terreno tradicionalmente complicado. Sim, agora é dar seguimento àquilo que foi feito em São Lourenço do Douro. São Lourenço do Douro, independentemente de ter uma equipa não tão forte, porventura, do que da época passada, é sempre um campo tradicionalmente difícil. E o Roriz conseguiu ter uma excelente vitória, obter uma excelente vitória, e agora no próximo jogo tem que começar a ser regular naquilo que são os seus resultados. Porque já na época passada o Roriz ou conseguia 4, 5 jogos sem perder, ou depois tinha 4, 5 jogos sem ganhar. Ou seja, e isso aí traz algum desconforto e alguma desconfiança por parte dos seus jogadores e depois também acaba por passá-lo para aquilo que é a sua massa adepta. Por isso, o Roriz tem que ter pelo menos vitórias mais vezes. Ou seja, em vez de estar 5 jogos sem ganhar, ter só 2, a confiança é outra e a equipa pode atingir outros patamares. Só isso é que faz com que o Roriz consiga chegar lá acima, porque pode agora ter 3 vitórias seguidas e a gente diz, está em 4º, 3º, vamos ver se assume a subida. Começa-se a falar em subida e a equipa desce outra vez. E no ano passado vimos que teve ali um bom arranque. Depois, a meio do campeonato, teve ali 6, 7 jogos muito bons. Pensou-se até, não na subida, mas ficar ali nos 5 primeiros classificados e depois aconteceu o inverso e a equipa acaba por manter-se na parte final do campeonato. Por isso, tem que ter nos seus resultados, tem que ser mais regulares e não estar às vezes tanto tempo sem perder. De resto, dizer que foi uma excelente vitória. Vitorino Antunes assumiu o comando técnico de Friamundo esta semana. Acaba por ser um homem da casa, com a experiência que tem e que teve como jogador, e aqui realço o aspecto de não ter tido problemas nenhuns em ir à Distrital começar a sua carreira como treinador. Algo que não é para todos. Que eu admiro, porque muitas das vezes hoje falamos com treinadores que acham que já podem ir treinar a Liga 3 e segundas ligas. Ele percebeu ainda o caminho que tem para percorrer, ter uma nova experiência numa casa, obviamente que tem um nome que naquela casa que toda a gente vai respeitar. Será mais fácil para ele obter resultados positivos. Mas percebe que a experiência e depois os resultados é que vão conseguir colocá-lo mais acima. Por isso,
uma palavra para o Antunes, que tem o maior sucesso. Alguém que também, enquanto jogador, foi sempre respeitado por quem trabalhava com ele e por quem jogava contra ele. E quando é assim, é sinal que como pessoa, pelo menos, é uma boa pessoa. Se é uma boa pessoa, também está próximo de ser um bom treinador. Por isso, é um jogador que teve um treinador que vai iniciar agora uma carreira, que teve uma carreira como jogador muito boa, e até mesmo em final de carreira foi campeão nacional no Sporting. Veio para o Passos Ferreira, um clube na qual ele respeita muito e não teve problemas nenhum em jogar na segunda Liga, e até era dos jogadores que vimos mais vezes a chorar quando as coisas não corriam tão bem. E certo, ele não precisava, não sei a vida dele, mas certo, financeiramente não precisava estar a jogar futebol. Agora tem um desafio naquilo que também é um clube que lhe diz muito, por isso o maior sucesso para o Antunes no Friamundo, menos com o Roriz, como é óbvio. Roriz, então, que joga domingo, recebe o Termas São Vicente, 3h30 da tarde, uma jornada que tem ainda o Citânia de São Fins, Águias de Iris, Lagares, Rio Moinhos, Friamundo Leverense, Nuno Álvares Várzea do Douro, Gens Baião, Dragões Sandirenses Valonguense e o Sobrado São Lourenço do Douro. Na segunda divisão distrital, Sequeiró 1, Carvalhosa 3, Refógios 1, Leões da Ceroa 2 e Calçada 2, Monte Córdoba 0. Na classificação, o Tirsense B, que folgou esta jornada, está em quarto lugar com 6 pontos. Mais abaixo, Sequeiró, sétimo com 3. Refógios também 3 pontos. Monte Córdoba é último classificado, ainda sem pontuar. Algo estranho, porque Monte Córdoba costuma fazer sempre campeonatos bastante próximos dos primeiros lugares. Esta época ainda sem qualquer ponto, embora também só se tenha disputado para Monte Córdoba 2 jornadas. Exato. Primeiro, realçar que não foi um fim de semana fácil para as equipas de São Tirso. 3 jogos, 3 derrotas, nunca é bom. E depois dizer que tem sido um início de campeonato muito difícil para todas as equipas, menos para o Tirsense, que as coisas até vinham a correr bem. Agora não teve jogo, mas as equipas estão do meio para baixo da tabela classificativa, o que não é bom, porque já tem anos de experiência. Ou seja, uma coisa é participar pela primeira vez nos campeonatos distritais, agora já é outra, porque as equipas todas já têm experiência disso. Por isso, desejar que as coisas comecem a mudar rapidamente para que as equipas possam chegar ao topo da classificação. Não vai ser fácil, porque este campeonato também é competitivo, mas acredito que as equipas de São Tirso vão acabar por melhorar nos seus resultados. Amanhã joga-se o Monte Córdoba Ferreira e o Termas São Vicente B Sequeiró, às 3h30 da tarde. No domingo, o Tirsense recebe o Calçada, também às 3h30, enquanto o Refógio joga em Paços de Sousa, à mesma hora. Um rápido vista de olhos pela Liga 3, Série A, com o líder Trofense a ser surpreendido em casa pela São Joanense, derrota por 2-1. Varzim 1, Vitória B 1, Braga B 1, Amarante 0, Paredes 2, Marco 0 e Faf 2, São João de Ver 0. Amanhã há acerto de calendário com o Faf, ou melhor, já hoje há acerto de calendário com o Faf Amarante às 20, amanhã às 4, Trofense Varzim, também jogos em atraso. Trofense B, que agora o Trofense, que é segundo com 11 pontos, o líder é o Braga B com 12, mas tem mais um jogo. Paulo, algum comentário? Sim, primeiro dizer que o São Joanense acaba por ter uma vitória muito, muito, muito bem conseguida na Trofa, porque em caso de vitória do Trofense, o Trofense podia dar um pulo na tabela classificativa. E o Trofense, que até em termos de calendário, em 5 jogos, 4 eram em casa, por isso bastava quase ganhar os jogos em casa para conseguir nos 4 primeiros lugares. E o São Joanense, talvez o resultado, um empate poderia ser o mais justo, mas a equipa de São João da Madeira acabou por ganhar. É a única equipa que não tem derrotas, portanto está a fazer um excelente campeonato. Está a começar como acabou na época passada, e depois realçar a vitória do FAF, uma equipa que apostou para subir divisão, vinha de maus resultados, mudou de treinador. Esse mesmo treinador empatou na Póvoa e agora ganhou ao São João de Ver sem ser uma grande exibição, valeu pelo resultado e era o objetivo que o FAF pretendia. E depois, só esta nota, é que se nos jogos anteriores existiram muitos empates, desta vez já houve derrotas, e por isso a classificação mudou um bocadinho em relação àquilo que foi a jornada passada. Muito bem.
Vamos falar agora da principal liga do futebol português, com o AVS a ser surpreendido mais uma vez em casa frente ao Futebol Clube de Alverca por 3-1. A formação de Vila das Aves até começou bem a partida, começou a vencer, mas o que é facto é que permitiu a igualdade nos descontos da primeira parte e na segunda parte a formação do Alverca marcou mais 2 golos, impondo assim mais uma derrota à formação agora orientada por João Pedro Sousa. Ao fim de 8 jogos, 1 empate e 7 derrotas. Uma jornada marcada pelos empates entre os candidatos ao título. Porto 0, Benfica 0 e Sporting 1, Sporting de Braga também 1. Rio Ave 3, Tondela 0. Arouca 1, Famalicão 1. Vitória 1, ou melhor, Vitória 2, Santa Clara 1. Nacional 3, Moreirense 2. Gil Vicente 2, Estrela 0. E Casa Pia 2, Estoril também 2. Lidera o Porto, 22 pontos, seguido do Sporting com 19. Benfica terceiro com 18. Como eu disse, o AVS, 1 ponto apenas, Paulo Sampaio. E podemos começar mesmo por aí. É muito pouco em 8 jogos. Claro que é. Por isso é que já trocou de treinador, se mudava alguma coisa. A entrada de João Pedro Sousa só fez 2 jogos, por isso também não é muito cedo para falar daquilo que será aquilo que foi o seu trabalho em Vila das Aves. Mas tem 2 jogos e 6 golos sofridos. É muito golo sofrido para uma equipa que quer a manutenção. Perder 3-0 no Estrela da Amadora, onde à meia hora do jogo já estava quase tudo resolvido. Neste caso, um bocadinho parecido com o jogo com o Benfica. Sofrer um golo, mesmo a acabar a primeira parte, é sempre mau. Cria desconfiança na equipa que sofre e cria confiança na equipa... Uma coisa é vencer para o intervalo, outra coisa... E cria confiança na equipa que marca. E neste caso o Alverca, porque é uma equipa jovem em termos de idade, é uma equipa nova em termos de conjunto, no Alverca e em termos de idade, e indo a perder para o intervalo podia criar alguma desconfiança na equipa do Alverca. E o que acontece é que eles ao empatar ganhar confiança e depois acabar por fazer os golos. Para o Aves, e por aquilo que a gente também sabe, por aquilo que a gente vê nos jornais, há uma preocupação clara em tentar contratar jogadores para o setor defensivo. Não é por acaso, não é? Porque uma equipa que tem sofrido os golos que o Aves tem e da forma como sofre é preocupante para qualquer treinador. Por isso, vejo os próximos jogos a serem importantes. E vou utilizar agora aquilo que Mourinho disse quando saiu do Dragão, foi que o objetivo era sair vivo do Dragão. E aqui acredito que o objetivo do Aves é chegar vivo até janeiro, para depois poder contratar jogadores para que a equipa possa manter-se na primeira divisão. Porque senão é complicado a equipa conseguir a manutenção a continuar a ter este tipo de comportamentos dos diferentes momentos do jogo. É uma equipa que sofre golos com facilidade e depois tem dificuldade em marcar, e por isso é que só tem 1 ponto. Até podíamos dizer, porque foi fora os jogos, agora já é em casa e também não consegue fazer pontos. Pensei que as coisas pudessem mudar um bocadinho quando foi aquele jogo com o Benfica. A primeira parte do jogo com o Benfica deixou boas indicações. Mas o que é facto é que nesse jogo, porque sofreu um golo, mesmo a acabar a primeira parte, não conseguiu uma segunda parte tão boa. No Estrela foi como nós falámos, e agora com o Alverca, porque o Alverca é uma equipa que também não é fácil de jogar, atendendo à juventude que é uma equipa que não tem problemas em ter bola, de ir para cima, de fazer golos. Obviamente que muitas das vezes às tantas era melhor segurar esse mesmo resultado, mas eles querem sempre mais. Foi uma equipa que até, por exemplo, perdeu em Moreira de Cónegos e fez uma excelente segunda parte. A primeira nem tanto, mas a segunda foi muito boa. Por isso, o Aves sentiu dificuldades a jogar contra o Alverca e agora é tentar, nestas 2 semanas, poder reforçar o plantel, se conseguir, com os jogadores que estão no desemprego, para poder chegar vivo a janeiro e aí ir buscar 4, 5 jogadores para que a equipa melhore, porque senão vai ser um ano extremamente difícil para o Aves, um bocadinho parecido como foi na época passada, com trocas sistemáticas de treinadores, e isso não é muito benéfico para
para o clube, para os seus jogadores, porque os jogadores depois começam a ter muita desconfiança daquilo que são os seus treinadores, porque sempre a mudar as coisas não melhoram. Por isso espero que João Pedro Sousa fique no Aves muito tempo, é sinal que as coisas correm bem. O Aves que volta a jogar para o campeonato apenas no dia 25, um sábado, joga nos Açores, na Nação de Clara, mas antes tem esse jogo da Taça de Portugal, que já está marcado para dia amanhã, 8 dias, portanto também um sábado às 3 da tarde no terreno do Fornos de Algodres. É uma boa possibilidade para o Aves vencer, pelo menos para moralizar. Sim. Teoricamente é óbvio que também se perde em Fornos de Algodres, também não é fácil o resto do campeonato, mas este jogo não é que seja importante para o Aves, ou seja, convém passar, porque até na época passada também perdeu um jogo contra uma equipa da segunda divisão, não sei se foi o Elvas, sei que perdeu o seu jogo assim de forma... Mas sei que perdeu assim também. 3 anos perdeu no Domiense. Ou isso, pronto. Pronto, para ganhar confiança até pode ser bom, mas o foco do Aves e o grande objetivo tem que ser o campeonato. Tem que se trabalhar... Foi eliminado no Lusitano de Évora. Isso. Era Daniel Ramos o treinador. Por isso é que eu disse Elvas, mas sabia que era no Alentejo. Eu sabia que era assim uma equipa que na altura era do Campeonato de Portugal. Por isso eu acho que a equipa tem que se preparar para o campeonato e tem que fazer pontos no campeonato. Obviamente, aproveitar a Taça de Portugal para ganhar confiança. Ao passar, poderá jogar com equipas já melhores. Se for em sua casa, melhor ainda. Se for um grande, é sempre bom a vê-la ter um grande aqui. Agora, sabemos nós que a Taça de Portugal cada vez é mais difícil, atendendo até... Obviamente podemos dizer que o Aves conseguiu ganhar uma taça, por isso é sempre possível, mas com a meia-final a 2 mãos beneficia claramente as equipas grandes, por isso é mais difícil agora ganhar uma taça de Portugal do que era há 20 anos atrás. Vamos voltar a este assunto para a próxima semana. Assim é o fecho da primeira parte do Em Cima da Linha. A seguir, um curto intervalo, estou de regresso para a entrevista. Como já aqui dissemos, Norberto Monteiro, do AST, Associação Santo Tirso de Futsal. Até já. Vamos então à segunda e última parte do Em Cima da Linha desta sexta-feira, dia 10 de outubro. O Em Cima da Linha dá destaque hoje ao AST, Associação Santo Tirso de Futsal. Temos connosco Norberto Monteiro, ele que é o coordenador da associação, que está em destaque na edição de hoje do Em Cima da Linha. Olá, Norberto. Muito boa tarde. Olá, muito boa tarde. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar cá mais uma vez. Há uns meses, se calhar há um aninho que não falávamos. E vamos começar exatamente pelo ano passado, pela época passada, para fazer um balançozinho, porque ainda não o fizemos e aproveitámos então esta oportunidade para começar por aí. O ano passado podemos considerar que é o ano da consolidação do AST, que em termos de formação e em termos de sénior ganhou uma estrutura para poder se alicerçar num trabalho de qualidade. Fruto da regulamentação dos apoios da Câmara, o AST beneficiou de alguns apoios da Câmara, o que lhe permitiu, em termos estruturais, começar a criar já alicerces para um clube de base, não só a questão dos treinos, a questão dos apoios aos miúdos, a questão de um pequeno transporte já coletivo que o clube possui, percebe? Todas estas situações extra-desportivas permitem ao AST já começar a ter uma base fixa de apoio, quer de massa humana, quer de questões económicas, que lhe poderão permitir crescer por onde nós queremos, que é desportivamente conseguirmos ter as equipas no Nacional, quer as da formação, quer os séniores. O ano passado tivemos perto em todos os escalões de conseguir esses objetivos, conseguimos em 3 ficámos à porta, nos iniciados conseguimos ir aos nacionais, vamos este ano participar pela primeira vez nos campeonatos nacionais iniciados, nos juvenis e nos júniores e nos séniores fomos à fase de subida, mas não conseguimos.
tudo se propicia para este ano ser um ano ainda com mais possibilidades de conseguirmos alcançar esses objetivos. Portanto, aquilo que acabou de dizer, os objetivos que alcançaram no ano passado, foi um caminho que percorreram e que culminaram com esse... Isto é, desportivamente, em termos de recursos de atletas, e nós já tínhamos vindo há 3, 4 anos a criar uma capacidade de produzir atletas que nos permitem ter qualidade suficiente para competir. Falta-nos o quê? Conseguir que eles fiquem connosco quando chegam aos patamares mais elevados iniciais. Para isso temos de ter as equipas nos nacionais, que é o chamariz principal com que os miúdos, nós perdemos os nossos melhores jogadores, ou parte dos nossos melhores jogadores, que preferem aos 14 ir para as equipas no nacional do que ficar no Aste, apesar de toda a formação inicial ter sido connosco. Nós continuamos na base a ter imensos meninos de muita qualidade, que depois acabam por sair um bocadinho. Porquê? Porque preferem, o chamariz desportivo é mais intenso nos clubes nacionais. O ano passado já conseguimos colocar os iniciados nos nacionais, os juvenis e os júniores foram à fase final, mas não conseguiram. Portanto, este ano o trabalho continua um trabalho de base bem feito para ver se conseguimos fechar o ciclo. Não sei se será este ano, daqui a 2 anos, mas andámos à portinha para fechar o ciclo, termos as equipas todas nacionais. A partir daí seremos mais competitivos, que provavelmente vamos conseguir o contínuo da formação dos benjamins infantis até aos júniores e séniores. Independentemente disso, mesmo que não consigam isso, a aposta vai ser, se não for nesta próxima época, sim, nesta época vai ser. Obviamente sempre. Qual é aqui a questão inicial que eu falei? Foi criar, quer em recursos humanos, treinadores e diretores, quer estrutura física de treinos e de transportes, que permitam sustentar a questão desportiva, porque se nós subimos aos nacionais, viagens para Lisboa e não tivermos esse suporte, não tivermos delegados que estejam preparados para isso, treinadores que estejam preparados, habilitados para isso, nós este ano tivemos todos os treinadores com um curso de treinador pela primeira vez no Aste. Isto é, todas essas questões, mesmo que desportivamente nós consigamos chegar lá, depois não estamos preparados para isso. Em termos de orçamento também, as viagens para Lisboa são imensamente caras, às vezes têm dormidas, alimentação. Uma vez, não há problema nenhum, quando é nacional são muitas vezes. O clube também tem que ter essa estrutura não desportiva preparada. O ano passado começámos a criá-la nos transportes, nos legados, nos treinadores, e essa estrutura, com o apoio melhor agora que a Câmara nos propiciou, já temos muito mais do que tínhamos o ano passado, esquecendo a questão desportiva. Obviamente que não chega. Se nós tivéssemos as 3 equipas no nacional, não tínhamos transporte para as 3 equipas. Temos uma, já o temos. Temos de continuar a criar essa estrutura não desportiva para podermos, quando os resultados desportivos chegarem, este ano, para o ano, daqui a 2 anos, termos sustentabilidade. Com essa subida, quanto mais alto for o patamar, mais... Para os treinadores também têm que ser mais formados, ou é complicado arranjar treinadores com essas características. Antigamente eu lembro-me... Mais do que formados, sim, era. Agora, crianças. Este ano começou, eu acho que este ano ainda não é obrigatório em Braga, mas é quase obrigatório. Mais do que a questão de haver ou não haver curso, é a questão de terem a personalidade, o perfil adequado para se treinar camadas jovens. Porque com ou sem curso, um treinador de júniores é diferente de um treinador dos benjamins, porque a paciência, a capacidade de trabalhar determinados fundamentos que são importantes, não pensando exclusivamente nos resultados, a questão de alguns treinadores se focarem demasiado nos resultados, quando às vezes não é o mais importante. Isto é, mais do que o curso, porque há muitos treinadores que têm curso e são competentes, mas não são adequados para aquele escalão, eles próprios assumem outro. Essa gestão é mais difícil do que propriamente treinadores com curso. E esse cuidado, nós tentamos tê-lo, a oferta não é muito abundante, mas felizmente já tivemos o ano passado que recusar treinadores, porque já os tínhamos, e treinadores que se auto-propõem para o Aste para poder trabalhar connosco. Muito bem, isso é um bom sinal. É maravilha, é um bom... Aumentar o número de inscrições, como nós já aumentamos nos pequeninos. Ter treinadores de outros clubes que querem treinar connosco, quando
processo era sempre o contrário, nós tínhamos que andar a procurar treinadores. É muito bom, nós, por exemplo, temos nos Benjamins e nos infantis 2 equipas em cada escalão, porque não temos, uma equipa não dá, porque temos quase 30 alunos por escalão. É muito bom, é bom sinal que as pessoas querem colocar lá os miúdos, têm alguma confiança em nós. Falou, e ele recordo que da última vez que esteve cá falou exatamente na procura dos atletas para com a associação. Continua e até pelos vistos aumentou. Exatamente, é mesmo isso que eu estou a dizer. Estivemos quase para fazer a segunda equipa de iniciados também. Estamos nos 20 atletas, não deu, mas pela primeira vez iríamos ter 3 escalões com 2 equipas. Para um clube de futsal, não vou dizer que seja inédito, mas porque a procura continua. Os meninos nos iniciados quase que não saíram, portanto acumulou-se muitos atletas. Em cima achámos arriscado ter só 10 atletas por escalão, doenças e constipações, e depois faltarem os jogadores para os 2 jogos. Decidimos jogar pelo seguro, mas este ano estivemos quase também a ter a segunda equipa nos iniciados, o que é um sinónimo de que as inscrições continuam a acontecer e a procura continua. A nível de treinos, as infraestruturas, não ter pavilhão próprio é um calcanhar de... O ideal era termos uma estrutura própria de treino e continuarmos a crescer nos transportes, porque os transportes também são algum condicionamento para as viagens, porque é sempre os pais a tratar disso. Neste momento, se me dissesse, percebe, o que é que nos faz mesmo falta era um espaço específico de treino e melhorar ainda mais um bocadinho nos transportes. E depois era o trabalho da qualidade desportiva, que tem que acontecer, e é nisso que estamos centrados. Mas um pavilhão para poder... Nós agora não treinamos mais porque não podemos, porque não há onde treinar. Não há mesmo onde treinar. A colaboração dos pais tem sido também fundamental, para que o projeto continue. O AST, sem os pais, sem os encarregados de educação, não podia atingir o patamar. Há sempre aquelas pequenas questões que acontecem em todos os escalões, algumas pequenas chatices, mas sem pais, sem o apoio deles nos transportes, no apoio deles na inscrição dos meninos, não havia AST, porque o AST funciona e alguns diretores delegados são captados, porque também são pais dos miúdos, percebe? O AST, neste momento, sem pais, não tinha o patamar que tem. Mas mesmo assim, a ajuda da Câmara Municipal de Santirce é muito importante. Este ano, com a nova regulamentação, dá um apoio que, em termos orçamentais, é muito melhor do que já vinha dando, e pronto, reflete-se no número de inscrições que nós temos. A Câmara, entre aspas, utilizou um dos critérios, o número de atletas que os clubes vão tendo, e como nós temos muitos atletas, tivemos mais apoio. Isso ajudou imenso. A estrutura física, os pavilhões, é muito difícil, e qualquer solução que se possa pensar e criar demora sempre vários anos, é sempre um processo moroso, porque é o que é e demora isso. Em caso de subida dos outros escalões a que dão os iniciados, que já subiram, é um fardo mais pesado, naturalmente, tanto a nível financeiro. O AST está a criar essas condições, mas há condições, passa a redundância, para se subir, manter as equipas num futuro próximo nos campeonatos nacionais, porque não estou a ver o AST aí a querer ir e vir, não é? Claro, obviamente. É para ficar. A questão desportiva, acredito que é sustentável. A questão orçamental é difícil. Por causa dos transportes que estão com preços exorbitantes, e as questões também alimentares, e as questões de arbitragem, as questões no sentido o rigor da federação, em pequenos problemas as multas são muito maiores. É difícil. Acredito também que com as equipas no Nacional, com a visibilidade que isso possa acontecer, que possa chamar mais as entidades económicas, as atividades desportivas, e que possa haver aí ajustamentos. Não é impossível. Aqui há 3 ou 4 anos dizia não é viável. Não é melhor nem subir, porque vamos criar se calhar um déficit orçamental que não vamos... Nesta fase, acredito que com algum esforço e com alguma capacidade se possa sustentar isso. Para uma associação como a AST, seria histórico ter as equipas todas nos campeonatos nacionais. Era inédito, porque nunca o conseguimos. Há 10, 15 anos já tivemos uma geração que teve um ano nos juvenis e júniores nacional, mas depois acabou porque nem sequer havia seguimento. Depois voltámos a ter os juvenis uma vez, e
com o novo presidente andámos há 3, 4 anos e foi a primeira vez que o conseguimos. Vamos lutar desportivamente para a sustentabilidade e estamos a trabalhar os outros, como já disse, porque só faz sentido trabalhar bem se conseguir chegar a esse patamar, para se poder dizer, no sentido deste trabalho teve resultados, este trabalho chegou onde nós queríamos, é trabalhar bem, treinar bem para eles evoluírem em qualidade e ter as equipas regularmente nacionais. Qualquer tipo de pensamento de ser competitivos para ganhar o campeonato nacional é muito, muito difícil, porque alguns clubes conseguem. Os jogadores de excelência, não é os muito bons, nós queremos manter os muito bons, os de excelência são facilmente captados pelos clubes de topo que têm orçamentos que não são incompatíveis com os nossos e é muito difícil. Da pergunta que eu lhe fiz na época passada, acabou também por já falar desta época, mas de qualquer forma, além daquilo que já aqui explanou, Norberto, que outros objetivos é que a direção se propôs para esta nova época 2025-2026? Consolidar, a palavra é consolidar, crescer de forma a não cairmos, não termos sustentação nos vários aspectos. Estou aqui se calhar a falar de algumas áreas que nem sequer são as minhas, para podermos, se conseguirmos manter os iniciados, temos estrutura para mantê-los no nacional, sim senhora. Se os juvenis subirem, temos estrutura, temos sim senhora, temos atletas, temos transportes, temos orçamento. Trabalhamos todo em conjunto, porque há estrutura, não há atletas, não adianta nada porque vamos perder. Temos atletas, mas depois não há dinheiro para os transportes, não há dinheiro para... Isto é uma interligação para criar... A base tem que ser sólida para, se acontecer, se o Norberto sair, se o Joaquim sair, se houver outra pessoa que saia, o haste não caia e tenha essa... Isto é, não depender de um patrocinador, não depender... Todos esses, não ter um só transporte para que tudo que possa haver um pequeno percalço, aguentar-se. Percebe? E é dentro cada um da sua área, é isso que vamos, que é o objetivo deste ano, do próximo e do outro, esta progressão em todos os domínios ser importante para o clube, poder andar muitos anos lá por cima. Não, óbvio, os diretores são pecarolices, é complicado, é difícil arranjar pessoal para trabalhar. Não é difícil as pessoas adaptarem-se às funções, porque são pessoas que normalmente pais, mesmo a própria direção está no ar, eu próprio estou no haste, porque o meu filho há 12 ou 13 anos foi para lá, começou a jogar lá, eu nem sequer era treinador, e ele foi para lá, nessa altura estava noutro clube aqui no Desportivo das Aves, e os pais vão começando uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ficam aqui, vão ajudam nisto, ajudam naquilo, depois ajudam no jantar, e vão se envolvendo e acabam por ficar ligados àquilo. Eu estava um bocado que sem pais, não no sentido da inscrição, mas sem o apoio, eu acho que não tinha condições para... A adaptação a ser delegado, a fazer esta função, a fazer aquela, eles pouco a pouco vão se envolvendo e vão começando a perceber essas situações. Essa estrutura é uma questão de paixão, é uma questão de mesmo gosto por quem dirige isto, porque é de criar, nós andamos aqui nesta vida, uns é no teatro, outros é na música, outros é no desporto, que gostam, porque sem esse pequeno prazer os diretores não são remunerados, não havia, ninguém trabalhava e não havia haste. Nesta altura, quantos atletas é que tem o haste? Números redondos, devemos andar entre 140, 150 na formação, mais as 2 equipas séniores de masculinos e femininos. Então é muito pesado. É pesado, principalmente em termos de transportes e treinos. Estou sempre a repetir-me. Claro, porque temos fins de semana que às vezes marcar jogos não é fácil, temos que gerir. Depois a Câmara, percebe? Se não sei a Câmara, nem sequer se pensava em haver haste. Não é porque a Câmara é que nos dá o apoio total em termos de infraestruturas. Percebem? Enquanto economicamente às vezes podia ser infraestruturas sem a Câmara, nós não existia haste. Mas está preparado para um possível aumento ainda dos atletas? Em termos de número, está no limite, está mesmo no limite. Está mesmo no limite no sentido de não conseguirmos ter mais capacidade de treino. Estamos mesmo no limite. Nós já estamos a trabalhar em 4 ou 5 pavilhões, já longe de Santo Tirso. Nós provavelmente agora podemos, também vai-se fazer o pavilhão novo em Garelas, não sei se vamos para lá trabalhar, mas já trabalhamos em Santo Tirso, já trabalhamos em Rebordões, trabalhamos no Municipal, nas escolas. Percebe? De vez em quando nos sintéticos, treinamos na mesma em sintéticos, sempre que o tempo permitir. Não é igual a um pavilhão, mas conseguimos treinar na mesma, consegue-se treinar. Os próprios séniores, que eu sou o treinador, de vez em quando vamos treinar aos sintéticos, não é um trabalho tão bom como mas trabalha-se. Quando se quer trabalhar, consegue-se sempre arranjar maneira de espaços. Mas as infraestruturas físicas é o nosso bloqueio neste momento.
não conseguimos esticar mais para nível de treinos e escalões se não conseguirmos. Falando um bocadinho dos séniores agora, que o Norberto é treinador, também, como é que está a correr? Exatamente igual. Repito basicamente o que falei da formação. Temos um plantel que comecei a trabalhar lá há 2 anos com meninos dos júniores. O ano passado já eram alguns séniores, outros ainda jogavam para os júniores. Este ano temos 80% do plantel que são meninos que vieram da formação, 2 ou 3 atletas com experiência. E o porquê? Porque nós há 2 anos tivemos o campeonato mediano, o ano passado já fomos à zona de subida e não conseguimos, e o que a nossa reflexão foi que nos momentos decisivos os meninos de 20, 19, 20 anos não aguentaram emocionalmente. Pronto, mantivemos a estrutura e fomos buscar 2, 3 atletas já com alguma bagagem, já com alguma experiência do nacional, que nos possam ser úteis, se nós esperamos voltar a chegar a essa fase, que nessa fase nos possam ajudar na experiência, na tranquilidade, que nos permitam subir ao nacional. Tal qual a formação, o objetivo, subir ao campeonato nacional. Estamos mais fortes que o ano passado, somos um dos candidatos, há mais 3 ou 4, vamos ver se este ano conseguimos dar esse passo. O futsal está na moda, Norberto, neste momento? O futsal esteve na moda, o futsal está na moda agora muito, esteve na moda por causa dos clubes, agora as seleções nos últimos 10, 12 anos, toda a estrutura técnica da seleção fez um trabalho extraordinário, não só nos resultados desportivos das suas seleções, como no todo o trabalho de formação das dezenas e dezenas de formações que eles dão pelo país, de forma grátis a todos os treinadores, eu próprio já fui a várias, que eles estão a tentar criar uma base de trabalho daquilo que se deve fazer desde a formação até aos séniores para evoluir e para trabalhar, porque 80% do sucesso deles depende do trabalho dos clubes. Se os clubes trabalharem melhor, eles vão conseguir melhores resultados, e nisso eles têm sido fantásticos, e à custa das seleções dos eixos. Ainda agora há 4 ou 5 dias fomos bicampeões de sub-19 masculinos. Em termos femininos está-se a trabalhar muito bem também nas seleções, muito bem nos clubes. As seleções agora, enquanto aqui há uma década, o Sporting, o Benfica, aqueles clubes grandes, o Braga, empurraram o futsal, agora estão as seleções que estão, porque os clubes instalaram naquilo que é. Vai chegar agora ao Porto, mais ano, menos ano. O Porto este ano já tem os escalões todos de formação. Vamos chegar facilmente aos nacionais. Quando chegar o Porto Clube aos nacionais vai haver outro pequeno empurrão, mas na última década tem sido mais as seleções e o trabalho das equipas técnicas das seleções tem feito crescer o futsal. Muito bem. Norberto Monteiro, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer ter muito obrigado estes minutos, é e as felicidades para si e para o Aste. Muito obrigado. Consigam os vossos obrigado pelo convite. Foi assim a entrevista e o fecho da edição desta sexta-feira, 10 de outubro, do Em Cima da Linha, com destaque do Aste, a Associação Santo Tirso Futsal, com o Norberto Monteiro, ele que é o coordenador da associação, que nos falou aqui então um bocadinho da vida da mesma. Continuação de uma ótima sexta-feira. Em nome do Norberto, do Paulo Sampaio, desejo um bom fim de semana. Nós voltamos de hoje a 8 dias, se Deus quiser.